Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre alguns perrengues de oficina que você pode evitar se conhecer o básico da sua bicicleta. Muito tempo atrás, quando eu estava começando a pedalar, eu e mais uma pessoa levamos nossas bicicletas bem simplesinhas para uma bicicletaria de bairro, para fazer aquela revisãozinha básica em bicicleta que fica parada há muitos anos em garagem de prédio. Então a gente deixou lá na revisão e quando pegou de volta, o mecânico até disse que trocou uns 2 elos de corrente que estavam enferrujados e não lembro se ele chegou a falar de alguma coisa sobre os cabos. Só que a gente saiu de lá achando que ele tinha só trocado os 2 elos de corrente e não tinha como ver se os cabos estavam lubrificados ou se ele realmente ou se precisava de uma troca, que talvez tenha ficado sem fazer. Teve uma outra que aconteceu não faz tanto tempo assim, mas eu fui pedalar com mais uma pessoa e o pneu da bike dela estava murcho, e a gente levou para encher em uma bicicletaria. Eu não lembro se a câmara estava com algum problema na válvula que teve que trocar a câmara. A que tiveram que tirar tinha a válvula Schrader, que é a mais comum, que é a que a gente pode encher mais facilmente em postos de gasolina. Colocaram uma outra no lugar com válvula Presta, mas não avisaram nada. Fui eu que bati o olho, chamei atenção para isso e perguntei se tinham à venda o adaptador de válvula Presta para poder encher como Schrader. Na hora disseram que não tinham, o que realmente não é um problema, mas do nada assim soltaram essa de que não fabricam mais essa câmara com válvula Schrader. Depois, no outro dia, até cheguei na Thalita e perguntei se isso era verdade. E a Thalita só me confirmou a suspeita de que estavam enrolando a gente. Depois, quando a gente já estava pegando a bicicleta e se preparando para ir embora, o mecânico avisou que a marcha estava desregulada. Ele perguntou se a gente queria que regulasse. Eu até tentei avisar para outra pessoa que era melhor regular depois, mas daí ela aceitou o serviço e deixou mexerem na bicicleta. O problema é que no meio do serviço, o mecânico ele falou, não vai dar para só regular, precisa trocar o cabo. Só que não ofereceu o serviço de trocar o cabo e a pessoa que estava comigo já tinha desencanado também. Como na região de São Paulo a mão de obra para esse tipo de serviço de regulagem sai por uns R$30, a gente saiu de lá morrendo R$30 e com a marcha ainda desregulada. Então a minha dica para evitar esse tipo de dor de cabeça: quando oferecem serviço de regulagem de marcha, você já pergunta quanto é para trocar os cabos. Mas é sempre melhor se você já conhecer a sua própria bicicleta, já conhecer um pouco como funcionam as marchas dela, para você saber com quanta quilometragem já pedalou com aqueles cabos e já ter uma ideia se realmente precisam ser trocados. Ou você deixa para fazer esse tipo de manutenção em uma bicicletaria de mais confiança. E hoje eu trouxe o relato de uma amiga minha, mas é sobre um problema de serviço da bicicletaria. Uma vez eu comprei uma luzinha cara, foi um investimento assim. E aí ela tinha uma alcinha de silicone. E em pouco tempo a alça de silicone começou a coisar assim, a quebrar, rasgar. E aí eu fui na loja, porque tava dentro da garantia, pra trocar, e a galera falou, deixa aqui com essas que também deram ruim, a gente vai ver se a marca troca pra vocês. Falei, mas você já não viu? Tem que ver, se tem várias dando errado, com certeza foi um lote, né, sei lá. E a galera, não, a gente vai ver. Eu falei, não, então deixa a luzinha comigo, a luzinha tá funcionando, só o bracinho que tá ruim, né? E aí, eu achei aquilo muito estranho. É uma falta de compromisso mesmo, né? Com uma pessoa que comprou, com várias pessoas que compraram que deu ruim, né? A luzinha. Eu mesma mandei um e-mail pra marca lá, num inglêsão esperto. E aí, eles trocaram pra mim, ou seja, a marca trocaria os materiais com defeito. E a loja ficou de má vontade, isso foi zoado. A Thalita depois explicou que no meio do caminho, às vezes a bicicletaria tem que lidar com a empresa que faz o fornecimento das peças. E por último, a gente tem o que chamamos de palavras mágicas. Sabe aquela história de quando você leva um carro para a oficina e o mecânico começa a falar de rebimboca da parafuseta? Às vezes acontece a mesma coisa quando você leva a bike para uma oficina. Essa mesma amiga contou que uma vez a bike dela estava fazendo uns barulhos estranhos e ela levou para a oficina. Chegando lá, o mecânico falou que, nossa, tem que trocar tudo. E ela só falou, não, eu acho que o barulho estranho é aqui no movimento central. Nisso, o mecânico já viu que ela já conhecia um pouco do assunto e foi direto lá no problema, em vez de trocar um monte de coisa que não precisava. Então fica aí a dica. A primeira palavra mágica é movimento central. E a segunda é caixa de direção. A gente já falou sobre essas partes aqui no canal, é só dar uma olhadinha e cada uma delas deve ter uns 2 ou 3 vídeos. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo é só deixar um curtir e se quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo. E a Thalita, ela tem uma bicicletaria chamada Las Magrelas. Se vocês quiserem que ela faça um vídeo falando sobre perrengues que mecânicos passam com clientes, vão marcando curtir aqui no vídeo que quando a gente atingir 5.000 curtidas, ela faz o dela.